Estou eu aqui hoje com 28 dias de pós-operatória da minha lipoescultura e eu estava devendo para vocês falar um pouco sobre o tape. Por que que eu utilizei o tape? Por que que eu utilizei de um lado do braço e do outro eu não usei? Qual é a melhor forma de aplicação? Por que que foi aplicado daquela forma em mim? Várias pessoas ficaram em dúvida em relação a isso, então se você tem interesse, deixe de assistir. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista. Estou aqui passando, agora na pele pelo pós-operatório da cirurgia de lipoescultura e estou compartilhando aqui com vocês, tudo que eu estou fazendo para poder dessa vez ter um resultado melhor do que da minha primeira, prevenir a formação de fibroses, de complicações que podem surgir. Então eu continuo fazendo tudo na parte de alimentação, para poder contribuir para o meu processo. Eu preciso consumir alimentos certos e na quantidade certa para o meu organismo, para que esse processo ele fique bem fácil e graças a Deus eu estou vendo uma melhora muito grande, já estou com quase um mês de pós-operatório e o resultado está sendo muito satisfatório. Então, se você tem dúvida em relação a essa questão de alimentação, das quantidades, o que você pode, não pode consumir, eu criei o programa NutriPlast, onde você vai ter todos os cardápios específicos para cada fase da cicatrização, além também do meu acompanhamento de perto. Se você tem interesse, aqui embaixo nos comentários eu vou deixar o link para você conhecer mais. Agora então eu vou falar em relação ao tape, que eu recebi muitas perguntas sobre isso lá no Instagram, aqui no YouTube também, o pessoal ficou me perguntando nos primeiros vídeos, o que era aquelas coisas coloridas que estavam coladas no meu corpo, por que que eu coloquei aquilo, tem uma forma melhor de se aplicar, não tem? E eu tenho recebido muitas dúvidas nesse sentido. Então, gente, o tape, primeiramente, o que é o tape? O tape nada mais é do que uma fita elástica, ele não tem nenhum tipo de medicação, não tem nada em relação a isso, ele apenas faz um efeito mecânico no nosso organismo. Existe sim hoje, de acordo com a formação do profissional, de acordo com a base da literatura que ele segue, diferentes formas de se aplicar o tape. O tape hoje ele pode ser aplicado tanto logo após a cirurgia, então existe hoje esse serviço do tape no transoperatório. Quando acaba o procedimento cirúrgico, o fisioterapeuta vai lá e aí ele aplica o tape logo após. Qual seria o objetivo dessa aplicação ali imediatamente após a cirurgia? A gente diminuir um pouco a formação do edema, então controlar a deposição de edema ali logo após, também prevenir a formação de seroma e a formação da equimose, que são aquelas manchas roxas. Mas vocês vão me perguntar, Ju, eu já vi vários tipos de formas de aplicação. Já vi profissionais aplicando tiras mais largas, sobrepondo as tiras. Já vi outros cortando as tiras de forma mais fina e colocando ali daquela forma. Qual é a melhor forma de aplicação? Qual é a diferença entre elas? Então, gente, realmente existem sim, linhas de trabalhos diferentes e raciocínio também diferentes em relação à aplicação do tape. E é exatamente isso hoje que alguns estudos estão tentando nos responder. Qual a melhor forma de aplicação? Existe mesmo diferença muito significativa entre as formas de aplicação? Tem uma forma que é mais segura que outra ou que traz melhores resultados que outros? Então, esses estudos eles estão em andamento para a gente poder entender realmente o que é melhor nessa hora de aplicar. E eu fui voluntária de um desses estudos que está sendo realizado, por isso que a forma de colocação logo após ali no meu pós-operatório foi dessa forma, Em mim, ela cortou em tiras ali o tape, foi aplicando sem tensão. E também eu usei o tape em um braço e no outro não. Exatamente para a gente ver como seria o comportamento do tecido depois em relação ao lado que teve a aplicação do tape e o outro que não teve.
Então, isso foi muito interessante porque eu posso trazer para vocês aqui a minha percepção em relação a essa colocação. É claro que o estudo ele vai conseguir nos trazer a resposta mais precisa, porque vai comparar o resultado em várias pessoas, né, para ver se ele se repete, é um padrão que se repete na colocação e nas pessoas em geral. Mas eu posso dizer que assim que houve a colocação do tape no meu braço, né, lá no bloco cirúrgico, logo após a cirurgia, na hora que eu ainda estava na sala de recuperação, eu senti um conforto muito maior no braço que estava com tape em relação ao que não estava. O braço que não estava com tape, gente, ele estava doendo, ele estava latejando, e o com tape estava super tranquilo, super confortável. Então isso é uma coisa que eu posso trazer de experiência própria para você. Controlou muito mais a minha dor ainda na sala de recuperação da cirurgia em relação ao lado que não recebeu tape. E também depois, né, a gente foi acompanhando ali a evolução de um lado e do outro e fizemos o ultrassom de imagem para ver como que ficaria isso também, não só visualmente, né, falando, mas lá dentro do tecido. Será que o lado que recebeu o tape realmente ficou mais contido ali o edema do que o lado que não recebeu? Mas no ultrassom, gente, isso foi incrível, deu para ver perfeitamente como que o lado que recebeu o taping, ele estava ali com muito menos deposição de líquido mesmo em relação ao lado que não recebeu. E em relação às equimoses também, né, que seria outro efeito do tape interessante. Realmente, do lado que eu coloquei o tape, eu tive muito menos equimoses e elas se resolveram de uma forma muito mais rápida do que o lado que eu não tinha colocado, que as equimoses duraram até 15, 16 dias de pós-operatório ainda. E outra coisa que o pessoal me perguntou muito foi quando eu mostrei, né, nos primeiros dias de pós-operatório, que eu estava aplicando tape também para ajudar na questão do umbigo triste. Eu vou mostrar para vocês como que estava o meu umbigo nos primeiros dias de pós-operatório. Percebe que ele estava bem achatadinho, bem tristezinho mesmo? E tem muita gente que reclama de ficar com o umbigo assim depois da cirurgia. E se a gente pega durante o processo de pós-operatório de cicatrização e modela esse umbigo para que ele não fique dessa forma, né? A gente pode sim contornar esse problema. Tanto que hoje, olha como que tá o meu umbigo depois que eu fiz esse curativo. Então, a gente tem como sim atuar para poder ajudar nesse processo. E essa forma de curativo também eu compartilho com vocês lá no programa NutriPlast, além de outras orientações muito importantes nessa parte, né, da fisioterapia no pós-operatório. Outra dúvida que surge com muita frequência é: Ju, mas tape é seguro? Vale a pena mesmo investir nisso, colocar o taping no pós-operatório? Pode ter problemas em relação a isso? Porque eu já vi pessoas falando que tiveram complicações na aplicação do tape. Bom, gente, eu realmente já acompanhei pacientes que fizeram aplicação de tape com outros profissionais, inclusive, né, no pós-operatório, e o que a gente vê de relato, assim, de complicação que pode haver é alergia, né? Então é muito importante fazer um teste alérgico mesmo antes da colocação dele para não ter esse tipo de reação. Outra questão que surge muito, e já ouvi até mesmo cirurgiões plásticos preocupados em relação à questão de formação de bolhas ou mesmo queimadura pelo taping. Essa questão, gente, muitas vezes eu percebo que está relacionado com a forma de aplicação. Se o profissional ele não tiver uma formação e uma prática muito grande, uma experiência prática, né, com o taping, pode haver a colocação ali de repente de uma base. A base é onde o tape ele é colocado, né? É a parte inicial do tape que é colada no tecido, e a ancoragem é o final dessa aplicação. Então precisa haver uma proporção, principalmente em relação à tensão que é aplicada ali no tape,
quando a gente está aplicando ali no tecido. Então, às vezes pode acontecer que essa base, essa ancoragem seja muito estreita, muito pequena em relação à tensão aplicada, ou também pode acontecer que haja uma tração de pele ali na aplicação ou uma tensão muito excessiva para o propósito ali da aplicação do tape. Então tudo isso pode realmente interferir para que haja problemas nesse sentido. Por isso que é muito importante o profissional ele ser muito capacitado para não ocasionar realmente esse tipo de problema ali para o paciente depois da cirurgia. Ju, eu já ouvi falar também que o taping pode provocar necrose no tecido por conta da colocação. Hoje, a gente realmente precisa desenvolver até mesmo aspectos de avaliação para saber se todo paciente pode receber a aplicação do tape ou existem casos específicos que talvez aquela aplicação não seja interessante. Então eu estava assistindo esses dias uma live de colegas fisioterapeutas que trabalham com a termografia. A termografia é uma forma de avaliar a temperatura que o tecido está ali logo após o procedimento cirúrgico, ou também pode ser aplicada em várias outras áreas da medicina, da fisioterapia, mas no caso de cirurgia plástica, que é o nosso assunto em questão, a termografia ela pode ser aplicada para poder ver se logo após o procedimento, antes da aplicação mesmo do tape, aquele tecido ele está sendo bem reperfundido, ou seja, está chegando sangue, está chegando oxigenação necessária para aquele tecido ele desenvolver bem e começar o processo de cicatrização de uma maneira segura. Caso haja percepção que aquele tecido ele não está sendo bem reperfundido, né, não está chegando sangue ali suficiente, pode ser que a colocação do tape, que pode trazer ali uma diminuição também de perfusão, porque ele vai fazer uma compressão ali no local, né? Então o objetivo dele, ele pode diminuir sim a perfusão ali em um primeiro momento, não ser interessante para aquela pessoa que está tendo pouca perfusão. E se o profissional não sabe avaliar isso, pode sim haver a colocação do tape num tecido que não está tendo uma boa perfusão e isso sim poder ocasionar ou desencadear um processo de necrose ou até mesmo acelerar o processo. Pode ser que a necrose aconteceria mesmo sem a aplicação do tape, mas se colocou o tape ali, o taping pode de alguma forma prejudicar ainda mais o processo. Então tem que haver uma avaliação mais específica para cada caso. Então, gente, apesar de vermos na prática clínica bons resultados em relação à aplicação do tape, a gente precisa realmente ainda de mais estudos para poder comprovar realmente se esses benefícios acontecem com todo mundo, quais são os índices, né, de complicações que podem haver em relação a isso e até mesmo ao melhorar a forma de avaliação antes dessa colocação do taping ou não. Mas o que eu posso dizer em relação à minha experiência de colocação do tape é que realmente eu senti que logo após a cirurgia diminuiu a dor, né, no braço que foi colocado. Eu não tive equimoses na região do abdômen, onde também foi colocado o tape, e também pouco edema, que é claro, eu acho que é uma associação de fatores, né? O tape pode ajudar, mas a alimentação também sem dúvida ajuda. Então tem que haver um conjunto mesmo de estratégias para que tudo isso favoreça e o pós-operatório seja o melhor possível. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco melhor as dúvidas de vocês e em breve eu volto com mais vídeo para mostrar como que tá o meu resultado hoje da cirurgia. Um beijo, até breve, tchau!